Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. A nossa saudação respeitosa a vocês que nos acompanham pela TV Cultura Paulista. Hoje estamos realizando um sonho dos campeões da bola. O lançamento de um documentário que traz de volta a memória do esporte da cidade. E qual teria que ser obrigatoriamente o primeiro programa? Pesquisamos, falamos com historiadores, jogadores, ex-jogadores, com técnicos de futebol, ex-técnicos, pessoas que escreveram livros e fizeram também imagens e vídeos do personagem que será focalizado hoje. Interessante, dizem que a unanimidade é burra. Nesse caso, ela é muito inteligente. Não ouvimos sequer uma voz discordante sobre aquele que vai inaugurar essa série de documentários dos campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista. Fique tranquilo e nos acompanhe. Estamos abrindo a janela esportiva para contar aqui com os campeões da bola a história de Olivério Bazzani Filho, uma lenda na Ferroviária. Venha com a gente. Olivério Bazzani Filho, é fácil falar dele. É uma pessoa inesquecível, nós não iremos, não só eu, como todos os jogadores da época, não irão esquecer jamais. Bazzani, para nós todos, não tenha dúvida, foi pessoa que marcou a sua passagem. E o Bazzani era aquele que estava sempre, eu acho que qualquer treinador que trabalhou com o Bazzani aqui na Ferroviária, ele não pode, o Bazzani não tem, é uma pessoa realmente especial. Posso dizer que o Bazzani foi o grande responsável por eu ter permanecido na Ferroviária. Era uma pessoa que nunca desistiu de dar conselho e isso aí fez com que a gente crescesse. Para contar a história de Olivério Bazzani Filho, como estamos fazendo, vamos procurar a ajuda de muitas pessoas. Entre essas pessoas, amigos, ex-jogadores e aqueles que conviveram com Bazzani na história da Ferroviária. Começa no Infantil do Mirassol, em 51, oportunidade que a Ferroviária faz um jogo contra o Amador do Mirassol e perde por 8-0. Nesse momento, o Djalma Bonini, o Piccolin, vê o Bazzani jogando e fica interessado pelo seu concurso. Mas o Bazzani ele não vem em 51 para a Ferroviária, ele vai para a Mogiana disputar um campeonato regional lá em Campinas. Campeonato esse que dava direito ao atleta de maior destaque fazer um teste no Fluminense. A mãe do Bazzani, ela adoece. Então, antes mesmo do término do certame na Mogiana, ele vem para o GEMA, Grêmio Esportivo Monte Aprazível. Fica 6 meses. E depois ele vai para Rio Preto, onde, em novembro de 53, ele assina o seu primeiro contrato como atleta não profissional, amador. Aí que ele vem, em dezembro de 54, para a Ferroviária, com o China e com o Ico, 2 amigos, que eles vêm fazer o teste. E aqui na Ferroviária, ele é avaliado, ele passa pelo crivo, até porque já tinha essa observação do que ele tinha feito nesse jogo e demais informações angariadas. Então o Bazzani, ele passa no teste e fica na Ferroviária. Comecei, como todo garoto, tentando a sorte no futebol. Eu comecei lá em Mirassol mesmo, no Juvenil Mirassol. Jogamos contra a Ferroviária, tivemos um resultado positivo lá. Viemos aqui, empatamos e já ficaram de olho no meu futebol o Piccolin e o Armando Renganeschi, que era o técnico da época. E apesar de eu ter recebido convite para ir para o Fluminense, que eu fiquei um ano em Campinas, no Mogiana, e eu acabei parando aqui em Araraquara com mais 2 companheiros, o China
falecido, enterrado no cemitério da Ressurreição, quarto zagueiro, jogou 2 anos na Ferroviária. E também o Ico, que era um centroavante. E ficamos eu e o China, e o Ico voltou porque havia excessos de jogador na posição. Eu cheguei em dezembro de 54, então, para fazer teste, acabei ficando. Eu joguei algumas partidas em preliminares com o Picolin, contra o Paulista, entendeu? E também joguei contra a Ada, já no profissional. E, enfim, fui começando, lançado aos poucos pelo Armando Renganeschi e depois pelo Clóvis Van Dijk, o Capilé. Mas ele vem para a Ferroviária para ficar no amador. Ele não chega na Ferroviária para assumir, ele não vem para a Ferroviária na equipe titular, porque nós tínhamos Zé Amaro, outros jogadores um pouco mais maduros. Então, assim, toda essa história que eu citei até agora, ela poderia não ter acontecido por 2 motivos. Pelo próprio Zé Amaro e pelo fato da passagem do Bazzani na Mogiana dar a possibilidade dele fazer um teste no Rio de Janeiro, onde ele poderia ter ficado e mudado todo esse percurso, toda essa história que faz ele um dos melhores atletas interiorano, insisto, levando em conta tudo que ele conquistou. Ele não é só o maior goleador, ele não é só o que mais jogou, ele é o jogador completo, que abarcou tudo, inclusive a função de orientador técnico. É uma pessoa que nós iremos recordar para sempre, porque ele só deixou princípios excelentes para nós. Quando nós subimos, inclusive, né? O Bazzani sempre foi o capitão. E o primeiro jogo nós não jogamos, eu e o Té. Eu fiquei desconcertado, o Té também com distensão, né? E contra o 15 de Piracicaba. E o Bazzani foi um dos que chegaram até nós, né? Principalmente para mim. E falou, calma, que nós vamos precisar de você. Você, o Teia, tudo no outro jogo. Esse jogo, vocês não podem, vocês têm que estar bem fisicamente, tecnicamente, nós já sabemos. Mas agora, com esse problema muscular, é difícil você entrar. Então ele nos acalmou, né? E veio o jogo, empatou o primeiro jogo, e o segundo jogo nós já atuamos como titulares, eu e o Teia, e acabamos vencendo de 1-0. E essa transmissão, né, de tranquilidade, né, de a gente não ficar revoltado porque não jogou, porque a gente queria jogar de qualquer jeito. Essa palavra amiga, que ele sempre teve uma orientação espiritual, que ele falava do jeito dele, né, e nos deixavam tranquilos, né. Isso ajudou muito na nossa decisão. E eu me emociono, desculpa, de falar dessa pessoa que é fora de série. Eles não deixou, mas deixou uma história muito grande. Nós sabemos que existem pessoas que nascem, morrem e não são lembrados. Outros nascem, falam muito e também não são lembrados por conta disso. E tem pessoas que, através do seu exemplo, sem falar, marca muito a personalidade de quem tem aquela sensibilidade de analisar. Eu convivi com o Bazzani no final da sua carreira e pouco tempo que tivemos a oportunidade de conviver junto, foi o bastante para ele transmitir uma semente de caráter, de personalidade, do que é realmente ser um atleta. Porque compor uma equipe é uma coisa, você ser um atleta no sentido da palavra é bem diferente. E ele era isso. E deixou muitos exemplos para que nós pudéssemos observar e praticar. Mas também tem uma história dele que é bom frisar, que ele também marcou uma história em Maringá. O pessoal daqui, acho que o Pio devia estar lá, o Fogueira, não recordo. A gente estava para jogar em Maringá e numa pensãozinha ali no centro da cidade. Passou uma menina bonita, um baiano mexeu com a menina e a menina não gostou muito, foi embora. Mas depois ela voltou com o irmão, com a família inteira e com a polícia, né? Vamos reconhecer quem foi. Aí desce um, é aquele? Não,
É aquele, não. Bazani veio com uma touca, que ele usava uma touca para o cabelo, uma meia de mulher que punha assim, né? E a Bíblia na mão. É esse? É. Bazani foi preso. Foi para a cadeia, né? No lugar do baiano. Aí o baiano precisou ir lá na cadeia e falar, não, fui eu. Aí deu uma coisa. Mas é uma pessoa, todos aqui, quando começa a recordar Bazani, só recorda coisas boas. E por ser amigo da família, frequentava muito a casa do Bazani. E ele falava que quando ele chegou, Bazani sempre foi tímido, introvertido. Quando ele viu o Zé Amaro jogar, ele disse, numa partida em Rio Preto, eu vi ele fazer um gol que ele passou por 5 jogadores, ele fez aquilo que ele utilizou recursos que me chamaram a atenção. Então naquele momento eu pensei, será que eu vou ter possibilidade aqui em Araraquara de dar certo? Agora, a gente precisa levar em consideração que o Bazani com 19 anos, que é a idade que ele chega aqui em Araraquara, ele já tinha uma mentalidade e um discernimento muito bom. Então, o Zé Amaro, se o Zé Amaro não fosse para a Portuguesa de Desportos, de repente o Bazani poderia ter ficado mais tempo na suplência, poderia ter saído, como a possibilidade que houve dele fazer a avaliação no Fluminense. Então, nós tivemos sim, isso é o que relatou o próprio Bazani dele sair da Ferroviária, porque ele era muito procurado por agremiações interioranas. No começo a gente basta. Tinha uma esquerda de grandes recursos aqui, chamava-se Zé Amaro. E para mim substituir o Zé Amaro a coisa foi meia feia. Eu acabei aqui tendo dificuldades, porque o Zé Amaro era um jogador com um tipo de jogo ou de outro. O Zé Amaro era muito habilidoso, fintava muito, fez um gol de placa aqui contra o Rio Preto, eu estava na reserva, passou 5 jogadores driblando, fintou com bola e tudo. Um jogador fenomenal. A história do Fluminense é simplesmente sensacional, porque muitos pensam que o Bazani foi primeiro para o Fluminense e depois ele veio para a Ferroviária. Como ele foi o principal destaque do Campeonato Regional de Campinas, ele ficou com essa possibilidade. Aí teve a situação da mãe dele ficar enferma, ele acabou vindo para o Rio Preto, Ferroviária, e quando ele estava aqui, e a sombra do Zé Amaro assustou um pouco o Bazani, ele pensou, eu vou fazer esse teste no Rio de Janeiro, vou até as Laranjeiras para ver o que vai acontecer. Isso acontece depois dele fazer 2 bons jogos pela Ferroviária. Ele enfrenta o Paulista de Araraquara, ele marca um gol na vitória por 4-0 e depois de Catanduva, na vitória por 3-0, ele marca 2 gols de falta. Mas ele insistiu tanto para o Dr. Hermínio Amorim Júnior que ele foi liberado. Enfatizo, ele era uma promessa ainda. Só que aí entra um detalhe de suma importância. O documento que ele levou para o Rio de Janeiro, o Djalma Bonini, na sua simplicidade, ele colocou um detalhe, uma minuta, que matava qualquer contrato na época. A prioridade de compra é da Associação Ferroviária de Esportes. Bazani vai para o Rio, ele faz a avaliação, ele passa, tem fotos nos jornais que eu pude verificar enquanto eu fiquei com o material da família, tem foto dele no Rio de Janeiro com um radinho, ele dá entrevista para as rádios carioca como jogador contratado. Quando chega a noite, que ele está no quarto e ele pega o documento para ler e percebe que tinha esse impedimento, tinha essa minuta, o que o Bazani faz? Ele não avisa o corpo diretivo do Fluminense, simplesmente ele pega um relógio que ele tinha e pega as chuteiras, ele vende para um garoto da base, ele pega o ônibus, ele regressa para Araraquara, justamente por vergonha de explicar para os diretores do Fluminense que, no caso de venda, ele voltaria para a Ferroviária. Então, essas 2 questões são muito importantes, o receio, a sombra do Zé Amaro e a ida para o Fluminense. Daqui a pouco estaremos de volta trazendo o segundo bloco deste documentário que conta a história do ídolo Olivério Bazani Filho aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. É um instante só. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis.
Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Auto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Auto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tax está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tax. Rua 9 de Julho, 797 no centro. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. O Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats, 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta para continuar contando a história de Olivério Bazani Filho. Museu do Futebol, historiadores, radialistas, jornalistas. Fiquem atentos aos depoimentos que começam a rolar agora, como o Bazani fazia rolar a bola no campo, enchendo os olhos da torcida. Fique atento. Os melhores anos da Ferroviária foram a era Bazani, né? Então, que nem aqui tem o troféu, a Taça dos Invictos de 71, Bazani estava no time. A gente tem camisas do Bazani que ele usou na época que ele jogava na Ferroviária, né? E, além disso, fotos, porque foram de 54 a 73, tirando os anos de 63 e 64 que ele esteve no Corinthians, ele está em quase todas. Então, fotos do Bazani vai ter de monte. Os jogadores vão mudando, né? Chegam na Ferroviária e saem da Ferroviária, mas o Bazani está sempre presente, né? Então, essa é uma abordagem que eu sempre falo. A era Bazani, que coincidiu com a era Pelé, que também coincidiu com a era da Ferrovia, quando a Estrada de Araraquara tocava a Ferroviária, que coincidiu com os melhores anos da história da Ferroviária. Então, até nisso, o Bazani foi importante para a Ferroviária. Olha, eu tenho uma profunda gratidão por ter trabalhado com o Bazani. Eu não cheguei a jogar com o Bazani, cheguei a jogar algumas vezes contra, né, quando eu estava ainda em São José do Rio Preto, Paulista de Jundiaí, e o Bazani já estava no final de carreira. Mas mesmo ele como adversário dentro do campo, que ele era um excelente jogador, ele chamava atenção. E depois, quando eu vim para a Ferroviária, o Bazani já estava trabalhando na Ferroviária, já era funcionário. Ele me ajudou demais, isso eu lembro. Nossa, e o Bazani era uma figura difícil assim. Eu nunca vi o Bazani com raiva, triste. Nunca vi. Ele
Nós temos umas histórias como treinador e ele me ajudou muito no início da carreira. Comecei aqui como treinador na Ferroviária, que você também lembra. E ele me ajudou muito. Ele tinha um trabalho na Ferroviária que, não desmerecendo e não conhecendo hoje como que é feito o trabalho também na categoria de base, que era o que segurava a Ferroviária, era o trabalho do Bazzani na categoria de base. Não era do treinador, que no caso eu comecei como treinador, lançar os jogadores, não. Ele tinha jogadores que ele vinha, eu ia conversar com ele, Bazzani, quem que você acha que merece uma oportunidade, quem que você acha que já está mais ou menos pronto para o profissional? E ele sempre foi uma pessoa corretíssima. Se eu fosse falar hoje da quantidade de jogadores, pelo menos na minha época, na minha mão, que passaram, é uma infinidade. Eles devem estar vendo, ouvindo. Se eu for falar o nome, não vou falar os nomes, porque você esquece do nome de alguém realmente. Mas era de dezenas de jogadores que monitoraram aqui no nosso trabalho. E depois são jogadores, por exemplo, que trouxeram retorno financeiro também para a Ferroviária. E o Bazzani é uma daquelas pessoas inesquecíveis. Para mim, é assim. Eu sou uma pessoa que não preciso ficar fazendo média com ninguém. E ele foi uma pessoa realmente muito importante na minha carreira de treinador, aqui na Ferroviária. Ferroviária, sempre que eu assumi a Ferroviária, quando a Ferroviária estava com uma condição, às vezes, de não ter condições de fazer grandes contratações. Então a gente recorria à categoria de base e ao Bazzani que passava para a gente aqueles jogadores que, esse aqui está assim, esse sempre com muita sinceridade, uma honestidade muito grande. Eu sou uma pessoa que sou eternamente grata a ele por tudo que ele me fez. Quando eu cheguei aqui, eu vim de um time de terceira divisão, em que a gente trabalhava e jogava. E quando eu vim para cá era totalmente diferente, até você pegar aquele esquema de entender a Ferroviária, como que era. A Ferroviária era considerada academia do interior. Chegou um ponto na minha vida que eu, com crítica de próprio treinador, eu cheguei à conclusão que eu teria que voltar. Só não voltei porque eu já tinha arrumado minhas malas, já tinha despedido, não que despedido dos amigos mais próximos meus, eu já tinha despedido até da cozinheira nossa, a tia Dionísia, e estava no ponto de ônibus quando o Bazzani chegou e perguntou da tia, falou, ele vai embora, ele está no ponto de ônibus esperando para ir para o rodoviário. O Bazzani foi, me convenceu a voltar, desfazer as malas, falou que as coisas iam mudar, e aí eu acreditei no Bazzani, porque ele foi a primeira pessoa do contato que eu tive quando eu cheguei aqui foi com o Bazzani. Então eu tinha uma confiança muito grande no Bazzani. E depois daquele momento que ele me trouxe para a pensão de volta, eu desfiz as malas e falou, a partir de amanhã a sua vida vai mudar. Não sei de forma ou de outra, eu sei que a partir daquela semana as coisas começaram a mudar. Eu comecei já a trabalhar com alegria, treinar com alegria. Aí meu futebol foi crescendo e sempre ao lado do Bazzani me orientando. Até o Bazzani gostava muito, já trabalhava na imprensa, ele me orientava até para dar entrevista. Ele falou, você vai ser um cara que você vai crescer no futebol e muita gente vai vir atrás de você. Então você precisa saber se expressar. E ele dava até aula para mim, como se comportar diante de um repórter, diante de um jornalista. Então tudo isso eu lembro do Bazzani. Lembro também que a Ferroviária passou uma crise também, chegava no final de semana, foi uma época que a Ferroviária, quando eu cheguei aqui, a Ferroviária não pegou classificação para o Paulistão. Foi um ano que ela não disputou o Campeonato Paulistão. Então a gente treinava ao sábado e a pensão fechava. E você sem dinheiro para comer, porque a pensão estava fechada, e sem dinheiro para viajar. Bazzani morava ao lado da pensão, como eu tinha amizade com o Bazzani, eu ia na casa do Bazzani, ia almoçar, jantar. Então tudo isso daí é coisas que eu guardo, né, que estou soltando agora. Uma época em que, quando eu cheguei, que eu fui contratado pela Ferroviária,
Foi justamente na época do Pereira Lima, que era o presidente da Ferroviária na época. E o Bazzani tinha sido vendido para o Corinthians e foi naquela excursão que eles fizeram, na vinda. Ele foi para o Corinthians, teve uma passagem muito pequena pelo Corinthians, se não me engano, 1 ano. E no ano seguinte ele retornou na Ferroviária, e numa época em que a gente, principalmente a Ferroviária, estava numa fase boa em 64. E o Bazzani veio para completar aquele time de 64, que foi um time que nós chegamos a ser, na época, em 63, terceiro lugar no campeonato. Então o Bazzani, quando chegou para somar, uma pessoa maravilhosa, pela qualidade, pelo nome que ele tinha, ele poderia ser uma pessoa diferente, uma pessoa arrogante, por ter jogado em time grande, por ser um ídolo da Ferroviária na época, uma pessoa que deixou assim um rastro, tanto de amizade como dentro do seu caráter, de uma pessoa que dentro do esporte também fez tudo por essa equipe. Não, ele é uma pessoa sempre humilde, uma pessoa que nos tratou assim de igual para igual, sempre nos dando conselho, eu principalmente, que era um garoto na época, e eu tenho até uma passagem que, numa mudança de treinador, que foi a época que o Agnelli veio treinar a Ferroviária, eu fui meio que deixado de lado, porque o Agnelli insistia em colocar o Galhardo, que era meu amigo na minha posição, e começou a me deixar meio de lado, e eu, um garoto naquela época novo, às vezes me entreguei um pouco e achei que não era interessante mais, por causa do treinador ter sido uma pessoa que tinha me boicotado. Mas o Bazzani não, sempre me deu força, e posteriormente voltou o que tinha sido treinador na época que eu estava, que é o Florial Garro, e eu realmente, na época, eu estava machucado. E o Florial Garro me deu muitos conselhos e colocou eu novamente em condição de disputar a posição. E daí, daquele momento para frente, justamente o Bazzani dando força, conversando comigo, que era um garoto de 20 anos praticamente, e essa força fez com que eu voltasse. Porque são coisas que marcam. Como era a imprensa na época do sucesso da Ferroviária e de Olivério Bazzani Filho? Para ilustrar este documentário, os campeões da bola foram ouvir profissionais daquele tempo falando sobre a equipe e sobre Bazzani. Mas o Bazzani, a figura dele, coincidentemente, ela surgiu para mim em 1966, quando ele estava retornando do Corinthians Paulista e eu estava iniciando em rádio. Então, praticamente, eu vi o Bazzani não apenas como um irmão, até mesmo eu com 16 anos, aprendi a admirar o Bazzani e torná-lo praticamente uma espécie de pai. Nos conselhos que ele pregava, também em função da parte espiritual que ele exercia, com enorme destaque em nossa comunidade. Então o Bazzani, ele acabou se transformando numa figura extremamente querida, respeitada por tudo que ele fez pela Ferroviária, pelo esporte de Araraquara, e hoje ainda nós o temos na conta de uma pessoa extremamente equilibrada, sempre disposta a colaborar com o próximo. O Bazzani, filho de um ex-jogador do Corinthians Paulista, um zagueiro na década de 30, e que tinha também um irmão Bazzaninho, que passou pelo São Paulo, passou pelo São Bento de Sorocaba, e chegou-se até mesmo a cogitar a contratação do Bazzaninho num dos períodos da Ferroviária. Mas, na época, o próprio São Paulo acabou levando o Bazzaninho. E o Bazzani, além dessa profissão que ele abraçou, jogador de futebol, ele formado em odontologia, ele também exercia essa atividade em Araraquara, tinha um consultório na rua 9 de Julho, proximidades da Avenida 7 de Setembro.
E tantas foram as vezes em que eu tive a felicidade de ir até o consultório do Bazzani, pela afinidade que nós tínhamos, ele como jogador e eu como repórter de campo. Me lembro quando ele disse um dia que ele estava sensivelmente preocupado porque quando ele foi fazer uma obturação, o cidadão acabou engolindo a broca. E o Bazzani, ele dizia: Ivan, faz 2 dias que eu não durmo, porque eu tenho que ficar amarrado com esse cara para poder ver a consequência, né? Do fato dele ter engolido a broquinha que escapou lá da ponta do motorzinho. E eu achei engraçado aquilo que ele me dizia, dentro da simplicidade que o caracterizava, ele sem receio nenhum, porque existe evidentemente uma diferença entre os profissionais. Uns são mais precavidos no sentido de se manifestar, mas o Bazzani não. Com a espontaneidade dele, eu até imaginava que ele estava preocupado com o intestino do indivíduo. Não, ele só tinha aquela broca. Então ele teve que suspender pelo menos por 2 dias as atividades até sair a broca. E daqui a pouco a gente volta para o bloco final do documentário de hoje. Lembrando que apenas a primeira parte de Olivério Bazzani Filho, uma lenda na ferroviária. A gente volta daqui a pouquinho. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na rua 13 de maio, 971, Vila Xavier. Telefone 3357-0557. Urso Branco. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Você acredita em céu? Você acredita em inferno?
Conversaremos sobre esses assuntos no próximo programa com os expositores Arthur Valadares e Orson Peter Carrara. Espero todos vocês. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Esferas da Vida, apoio cultural, Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Estamos de volta para o bloco final do documentário de hoje. Bazzani, uma lenda na ferroviária. É apenas a primeira parte do nosso documentário. Mas fique atento ao programa, porque tem muita gente importante falando da importância do Bazzani na história da ferroviária. Fique ligado. Eu não sou nascido na cidade de Araraquara, eu sou nascido da cidade de Itápolis, mas a minha família veio para cá no início da década de 70, 1970. Mas eu frequentava a Fonte Luminosa desde mais ou menos 65, 66 com meu pai, porque nós morávamos aqui na região. E eu desde pequeno, eu sou de 1959, então mais ou menos desde 7, 8 anos que eu vou na Fonte Luminosa e conheci o Bazzani jogando nesta época. O que eu lembro do Bazzani é, primeiro, estamos falando de um jogador que mais vezes vestiu a camisa da Ferroviária. Estamos falando do jogador que mais gols marcou com a camisa da Ferroviária. E estamos falando de um técnico que mais vezes dirigiu a equipe da Ferroviária. E se não bastasse isso, um técnico que tem um trabalho muito importante nas divisões de base da Ferroviária. Então o que eu lembro é de necessariamente um mito aqui de Araraquara, uma pessoa que engrandeceu demais o nome da cidade, engrandeceu demais o nome da Ferroviária. E todas as vezes que a gente está fora de Araraquara, as pessoas sempre perguntam, e o Bazzani, etc, etc. Então era uma referência para a gente aqui na cidade. Em que pese o atleta que ele foi, ele também era uma pessoa extremamente humilde e extremamente dedicada à Ferroviária. Eu lembro como se fosse hoje que de vez em quando no campo antigo da Ferroviária, na Fonte Luminosa, às vezes a bola saía pelo alambrado. E o sonho de qualquer menino era ter uma bola daquelas, né? E uma vez a bola foi chutada para fora, eu tinha uns 12, 13 anos, e nós agarramos essa bola e saímos correndo. O Bazzani estava na torcida. Ele foi atrás buscar a bola porque ele disse que a Ferroviária precisava daquela bola porque aquilo era um patrimônio que iria fazer falta para os treinos, essas coisas. Então veja a preocupação dessa pessoa, né, desse ídolo nosso. Então não tem como não lembrar de coisas boas dele, né? Só coisas boas, só coisas espetaculares. Eu tive a oportunidade de assistir a despedida dele contra o Guarani, que foi, se não me engano, no ano de 1973, se não me engano, 72, 73, que ele retirou as meias, etc., no meio do campo. E depois acompanhando ele pela cidade, ele frequentava encontros, né, que o Pascoal Gonçalves da Rocha promovia. Eu cheguei aí lembro de um jogo contra São Carlense de manhã, acho que pela Série A3 ou B1, se não me engano, que tinha meia dúzia de pessoas literalmente na fonte. E o Bazzani era uma dessas pessoas, né? Então ele nunca abandonou a Ferroviária. Então eu tenho essas lembranças dele e a pessoa que participou de todos os momentos históricos importantes da Ferroviária. Ele estava quando a Ferroviária subiu a primeira vez em 56. Ele estava no primeiro campeonato que a Ferroviária disputou como profissional na primeira divisão. Ele foi às 3 excursões no exterior que a Ferroviária fez. Ele esteve no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra o Napoli, que esteve aqui. Ele foi tricampeão do interior com a Ferroviária. Eu acho que poucos times têm um atleta com essa bagagem dentro da história desse time, né? Eu acho que nem os grandes ídolos aí dos times grandes, como Ademir da Guia no Palmeiras, o próprio Pelé no Santos, relativamente, né, tiveram essa inserção dentro da equipe, como teve o Bazzani na Ferroviária, porque ele foi técnico de divisões menores, técnico do futebol profissional, foi jogador, enfim, o Bazzani praticamente é a Ferroviária.
Mas também ainda no consultório do Bazzani, o que ele me contou certo dia foi que a cadeira que ele havia comprado inicialmente era de segunda. E houve um problema na cadeira, onde se pisava numa alavanca ou puxava a alavanca, e acho que ele exagerou na puxada ou quebrou, que o cara pegou, foi para trás. Então, tudo isso marcou para mim, né? E eu sempre tinha, assim, com o Bazzani, histórias que poderiam ser narradas, contadas de uma maneira bem descontraída, bem gostosa, porque a figura dele humana era fantástica. E eu tenho o Bazzani até hoje, como já disse, como verdadeiro irmão, como um pai, em função do tempo e da idade que nos separava. Padrão da Ferroviária, em todos os tempos, na minha opinião, foi o de 1959, montado pelo técnico José Agnelli. E esse esquadrão era o seguinte: Rosan, Ismael e Antoninho, Dudu, Rodrigues e Zé Maria, Faustino, Davi, Parada ou Baiano, Bazzani e Beni. Agora, quanto ao craque símbolo da Ferroviária, no meu entendimento, é Bazzani. Este rapaz chegou em Araraquara mais ou menos com 18 anos, veio de Mirassol para as equipes inferiores, mas logo se revelou um grande talento, foi lançado no time principal, abafou e jogou sempre com muita dedicação, de maneira que para mim é Bazzani o maior jogador da Ferroviária de todos os tempos. Bom, o Alberto Lemos, ele assim como eu, ele não é um araraquarense, ele nasceu em uma cidade em Goiás chamada Mineiros, mas ele veio muito pequeno para Araraquara. E ele sempre gostou muito de futebol, gostou muito de esportes. E ele acompanhou o futebol aqui em Araraquara desde o ano de 1925. E ele escrevia em jornais, etc. Ele faleceu com 103 anos, há uns 2, 3 anos atrás. E ele acompanhou não só a Ferroviária, como todos os times de futebol de Araraquara, a Associação Atlética Araraquara, que acabou com a Revolução de 30, depois o Paulista, o Palestra Itália, que sucederam esse time, depois o São Paulo de Araraquara, a ADA e etc. Então ele viu o Bazzani chegar, ele viu o Bazzani ser contratado e ele acompanhou os primeiros treinos do Bazzani. E ele me disse que causou o Bazzani chegou em meados da década de 60, depois da Ferroviária ter perdido a decisão para o Linense em 53, e os primeiros treinos do Bazzani impressionaram muito Alberto Lemos. Ele contou isso para mim, que era uma coisa impressionante, pela rapidez e pela habilidade com o pé esquerdo que o Bazzani tinha. E a capacidade de bater faltas também. Isso impressionou muito ele. Ele ajudou o Bazzani em algumas questões, principalmente quando o Bazzani cursou odontologia. Ele foi chefe das delegações da Ferroviária, muitas vezes que o Bazzani ia, etc. O Bazzani tem uma importância fundamental na história da Ferroviária. Com certeza, ele é o maior atleta da Ferroviária no século XX, né? Nós já estamos no século XXI, pode ser que surjam aí novos talentos. Mas como o Bazzani, no século XX, toda a carreira dele na Ferroviária, 2 décadas como jogador, de 54 a 74, ele participou e conquistou, né, os maiores títulos da Ferroviária. Campeão em 56, voltou a ser campeão em 66, em 2 acessos memoráveis, mais o tricampeonato do interior, que é inesquecível, 67, 68, 69. Mas o Bazzani também, ele é um símbolo para a torcida e ao mesmo tempo também é uma liderança dentro do gramado. Uma liderança sempre positiva, sempre companheiro, solidário. Não estou falando de um craque, né, tecnicamente superior aos outros. Ele era um eficiente, ele sempre primou pela eficiência, dedicação nos treinos. Dentro de campo ele dava liderança como exemplo, né? Ele correndo, orientando, participando de todas as jogadas, inúmeros gols de falta, pênalti. E ele sempre esteve ali liderando o time e dando exemplos, né? Isso que é o principal, né? A participação dele com o caráter dele, a humildade. O Bazzani é o maior símbolo da Ferroviária. E o Bazzani aqui, recordando os companheiros da grande jornada. É o goleiro Fia,
Fia. Tiana. Ferracioli. Dirceu, médio volante, né? Picho, quarto zagueiro. Picho. E Itamar. O Picho jogou em 53, né, Bazano? O Picho jogou sim naquela decisão com o Molinense, né? Perdeu. Remanescente. Só ele desse time, tem? Só ele. O ponta é o Paulinho, Cardoso, Gomes, Bazani e Boquita. Bazani aí com seus 18 anos. Mais jovem do time, Bazani? 19 anos. Mais jovem do time. Eu creio que era o mais jovem, sim. Esse time invicto. Foi invicto. Uma campanha sensacional. Nessa nossa ascensão, a ADA disputou nessa fase final também. E foi muito bonito, muito gratificante essa ascensão da Ferroviária de uma maneira que acabou conquistando praticamente o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Famoso 6-3, isso mesmo. Nesse 6-3, o Bazani... Eu marquei 2 gols. Marcou 2? Dois primeiros gols. A Ferroviária chegou no primeiro tempo com qual vantagem? Tava 3-1, se não me engano. Depois ficou 3-2, 4-2, 4-3, 5-4, 5-3 e 6-3. E a torcida delirou? Aí não teve jeito, né? Quando acabou o jogo, invadiram o campo, foi uma festa só. Uma coisa maravilhosa que eu guardo com muito carinho no meu coração, no meu subconsciente, que eu fico muito emocionado quando eu lembro daquele jogo. E nós estamos fechando esta primeira parte do documentário Bazani, uma lenda da Ferroviária. A segunda parte vai chegar logo, com muitas outras informações, com muitas fotos, depoimentos daqueles que viveram e conviveram com Bazani. Agradecemos a sua audiência, a sua preferência e a sua fidelidade. E aguarde o nosso próximo encontro. Essa história do Bazani está muito longe de terminar. Tchau. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem.